Olá galera, esse é o canal de Boas com o Ita, eu me chamo Isaías Costa e nesse vídeo eu vou resolver o que, a meu ver, gente, foi a questão mais bonita da prova da EFON 2026. Foi como eu coloquei no título desse vídeo. É uma questão extremamente criativa e que mistura dois assuntos. Ela mistura a parte de potencial elétrico com conservação da energia. Ela foi feita de um jeito assim muito bem bolado para que você chegue num desses itens aqui, gente. Só de você olhar para os itens, essas maluquices aqui, você vê que não se trata de uma questão fácil, né? Mas é uma questão que, se você tiver com uma boa base, tiver estudado bem esses assuntos, dá para desenrolar com toda certeza. Antes de começar para valer, eu peço a gentileza de darem um like no vídeo, de seguirem o canal, de compartilharem com os amigos. Isso ajuda demais, gente. O algoritmo do YouTube vai reconhecer a relevância desse conteúdo e dessa forma distribuir esse vídeo para mais pessoas. Ela diz assim: um condutor esférico de raio desprezível, carregado positivamente com carga Q, está fixado ao solo horizontal em um ponto O, sendo considerado uma carga pontiforme. Uma carga de prova Q maior do que zero, de massa mzinho, é inicialmente colocada em repouso no ponto A do solo, colocada a uma distância dzinho do ponto O. A partir do ponto A, inicia-se uma rampa retilínea, cujo menor ângulo com a horizontal vale θ, né? Que não está aparecendo isso, porque é que eu só fiz meio que uma cópia, vou colocar só um tracinho aqui, ó, θ, um ângulozinho θ. Aí seja B, um ponto da rampa também situado a uma distância dzinho de a carga Q ela é liberada e sobe pela rampa sob a ação da força elétrica repulsiva proveniente de Qzão e da força gravitacional. A gente não pode se esquecer, gente, que existe a força gravitacional. Nessa questão é bem importante isso. Desprezando qualquer tipo de atrito ou dissipação, determine o módulo da velocidade da carga Qzinho ao chegar ao ponto B em função dos dados desse problema. Aí você tem a constante K e a gravidade de Ezinho. Ou seja, a questão ela foi extremamente clara na proposta dela. Assim, é simples de você interpretar o que a questão está querendo. E assim, para a gente não perder tempo de vídeo, eu já fiz previamente, gente, o desenho que a gente precisa para resolver essa questão. O desenho é esse aqui, ó. A princípio, você tem as duas estão na horizontal. Você pode pensar entre aspas como se fosse tipo o solo, né? Onde elas estão. Qzão e Qzinho, a uma distância Dzinho. A Qzinho em A, Qzão em O. E aí, quando você tem a força repulsiva, essa Qzinho ela vai subir para esse plano inclinado. Tem esse ângulo θ com a horizontal. E essas distâncias são as mesmas, Dzinho e Dzinho. E aí, a partir daí, ele quer que você diga qual vai ser essa velocidade VB quando ela estiver nessa posição B. Depois de ter subido esse plano inclinado essa distância Dzinho. Vamos lá, galera. Como é que a gente resolve essa questão? A primeira coisa que a gente tem que fazer é saber que existe energia potencial, né? Que a gente sabe que existe a energia potencial elétrica. E aí, como é que a gente faz? A gente precisa fazer o início. Ó. O início. No início, o que a gente tem no início? É super simples. No início, a gente vai usar a energia potencial. A gente vai chamar de energia potencial em A. Certo? Vamos chamar a energia potencial em A. Ela vai ser K, Qzão, Qzinho sobre D. Essa é a fórmula, gente, da energia potencial. E você que caiu nesse vídeo é preciso que esteja bem por dentro disso. Essa aqui é no começo. Ó. O começo é super simples. Elas estão numa distância Dzinho. Então é só fazer K, Qzão, Qzinho sobre Dzinho. Beleza, pronto, já foi feito. Aí agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que usar um pouquinho, gente, de matemática, né? Porque a gente sabe que pode se utilizar a lei dos cossenos. Ó. Esse ângulozinho que é formado aqui nesse triângulo, que é um triângulo obtuso, esse ângulo vai ser π menos θ, percebe? Que é π menos θ. E aí essa distância eu vou chamar de dzão aqui. Ó. Essa distância dessas cargas, depois que essa vezinha vai subir, eu vou chamar de dzão. Aí aqui é só a gente utilizar a lei dos cossenos. Ó. Quando a gente utiliza a lei dos cossenos, é um cálculo super simples para que a gente encontre esse dzão. É só a gente pegar esse dzão é oposto a esse ângulo de π menos θ. Então a gente faz, ó, dzão ao quadrado, ele vai ser dzinho ao quadrado mais dzinho ao quadrado menos duas vezes o dzinho vezes o dzinho vezes o cosseno de π menos θ. Mas a gente sabe bem, gente, que o cosseno de π menos θ, a gente faz cosseno de π, cosseno θ, mais seno π, seno θ. A segunda parte vai embora, porque fica zero, né? E a primeira você tem o cosseno de π que é menos 1. Ou seja, isso daqui é a mesma coisa que menos o cosseno de θ. O cosseno de π menos θ é a mesma coisa que menos o cosseno de θ.
Super simples, super rápido. A gente vai ficar com Dzão ao quadrado, 2Dzinho ao quadrado, menos com menos fica mais, 2Dzinho ao quadrado cosseno de θ. Aí que a gente pode pôr esse 2Dzinho ao quadrado em evidência. Ele fica Dzão ao quadrado, vai ser 2Dzinho ao quadrado em evidência, parêntese, 1 mais cosseno de θ. Aí quando a gente tira a raiz quadrada dessa expressão, o Dzinho vai passar para o lado de fora, percebe? O Dzinho vai passar para o lado de fora e o lado de dentro ele vai ficar raiz de 2 vezes 1 mais o cosseno de θ. Aí a gente já sabe, gente, que na resposta vai ter que aparecer esse raiz de 2 que multiplica 1 mais o cosseno de θ. A gente vê que o legal dessa questão, que eu achei super bonita, porque você vai construindo a resposta, e aí você já meio que elimina itens aqui. Ó. Você já vê que o A, o B e o C não vai poder ser, porque você tem que ter 1 mais cosseno. Ó. Você já elimina 3 itens de cara, só com isso. Ó. Essa aqui é o tipo de questão que às vezes eu até brinco, assim, que dá para se utilizar de chutômetro, né? O método do chutômetro faz com que você, mesmo que você não desenrola a questão completa, se você fizer até aqui, ó, aumenta imensamente a possibilidade de você ganhar essa questão, percebe? Apesar da resposta ser meio feinha, você fazendo isso, até esse ponto, já é boa parte da questão. Você já vai ter uma ampla possibilidade de acerto, né? Eu sempre que possível, eu gosto de falar sobre isso, a possibilidade de você usar o chutômetro, né? Porque essas provas que são longas, cansativas, você tem que ter essas técnicas, né, na hora de resolver as questões. Então, feito isso, a gente já vai fazer o que agora? A gente vai fazer a energia potencial no ponto B. A energia potencial no ponto B, ela vai ser simplesmente K, Qzão, Qzinho, sobre Dzão. Aí agora a gente substitui esse Dzão por essa expressão que a gente acabou de mostrar. Ó. Essa expressão grandona, né? Dzinho, raiz, 2 vezes 1 mais o cosseno de θ no denominador. E aí que no numerador a gente vai pôr esse K, Qzão, Qzinho. Essa vai ser a energia potencial desse ponto B. E aí o que a gente tem que fazer agora? Conservação da energia. A gente, com a conservação da energia, a gente consegue concluir essa questão. A gente vai fazer energia antes, é igual a energia depois. Aí a gente vai fazer energia mecânica em A, é igual a energia mecânica em B. A gente fica energia mecânica em A, é puramente energia potencial de A, potencial elétrica. E a energia de B, gente, ela vai ter 3 energias. A gente vai ter energia potencial elétrica de B, aí a gente vai ter a energia cinética de B, que é o que a gente mais precisa para poder chegar na resposta dessa questão, mas a energia gravitacional, a potencial gravitacional de B, que eu vou chamar de EG, para diferenciar daquele pote, energia pote B. Aí pronto, aqui a gente vai só substituir os outros valores. Aí lembrando, gente, que aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Quando a gente volta para o desenho, olha que legal. Aqui a gente tem uma certa altura, né? Só que essa altura, ela tem que ser representada de acordo com os dados dessa questão. Você vê que você pode representar como D, seno, θ. É simples assim, porque o seno de θ é o oposto da hipotenusa, então eu posso simplesmente escrever como o H sendo D, seno de θ. Essa de seno de θ ficou meio feinho. H vai ser D, seno de θ. Pronto, a gente já feito isso, a gente já pode fazer essas energias, a gente vai chegar na resposta, né? Aqui é só um pouquinho de algebrismo, a gente chega no nosso resultado. A energia potencial em A vai ser K, Qzão, Qzinho sobre Dzinho. E essa energia potencial em B vai ser essa expressão zona gigantesca que a gente mostrou ali. É D raiz de 2, 1, mais o cosseno de θ dentro da raiz, no denominador. E aí em cima vai ficar K, Qzão, Qzinho. A energia cinética vai ser Mzinho, VB ao quadrado sobre 2. E a energia gravitacional é o mgh, só que o H a gente vai substituir por D seno θ. Pronto, gente, é isso aqui que a gente vai ter. Aí, feito isso, gente, o que eu vou fazer agora? Eu vou deixar só do lado direito essa parte do mv ao quadrado sobre 2. Vamos usar bem aqui o espaço da folha. O lado direito ele vai ficar simplesmente esse mv ao quadrado sobre 2, já dando uma reorganizada aqui. Ó, mvb ao quadrado sobre 2
E aí eu vou passar tudo pro outro lado, ó. Ele vai ficar K, Qzão, Qzinho sobre Dzinho, menos essa expressão zona grande ali, né? Dzinho, raiz de 2, que multiplica 1, mais cosseno θ, dentro da raiz, e no numerador K, Qzão, Qzinho, e a outra expressão vai ficar menos m, g, d, seno de θ. Pronto, aqui a gente já tem tudo. O que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar a equação inteira por 2 sobre m, para poder tirar aquele 2 sobre m da jogada ali. Nós vamos multiplicar toda a equação por 2 sobre m. E aí no lado esquerdo, ele vai ficar simplesmente esse VB ao quadrado. Essa é a manipulação que a gente precisa fazer nessa questão. Aí ali você vê que você consegue pôr, né, o K, Qzão, Qzinho sobre D em evidência e já multiplicar pelo 2 sobre M. Ou seja, a gente vai ter tudo isso daqui, ó, tudo junto. Ó, 2K, Qzão, Qzinho sobre M, Dzinho. A gente vai ter tudo isso aqui junto. Aí eu abro um colchete, ele vai ficar 1 no primeiro termo e ele vai ficar menos essa outra expressão aqui, o que vai ser essa raizona aqui, 2, 1, mais cosseno de θ, e em cima ele vai ficar simplesmente o 1, porque esses outros termos já foram postos em evidência, e aí pronto, aqui eu fecho esse colchete, e aí vai ficar menos, aí como eu multipliquei por 2 sobre m, o mzinho vai sumir do outro termo, ele vai ficar 2g, d, seno de θ. Aí pronto, isso aqui já vai ser a expressão que a gente está buscando na questão. A gente basta colocar isso aqui na raiz quadrada, que a gente chega no nosso resultado. Aí vai ser raiz dessa geringonça aqui, 2K, Qzão, Qzinho, sobre MD. Aí você vai multiplicar por 1, menos esse 1 sobre essa raiz aqui. 2, 1 mais cosseno θ. E 1 no numerador, menos 2g d seno de θ. Pronto, gente, chegamos ao nosso resultado. Se a gente olhar os itens, um dos itens ele mostra exatamente isso que a gente acabou de encontrar. Ó. Um dos itens ele mostra essa expressão, que vai ser a letra D. Né? Esse é o resultado para ela. Esse vai ser o gabarito. Raiz de 2, Kzão, Q, né? 2K, Qzão, Qzinho sobre MD, vezes 1 menos 1 sobre raiz de 2, vezes 1 mais cosseno, menos 2, GD seno θ. Exatamente o que a gente encontrou. Bonita essa questão, né? Já me veio foi a questão mais top dessa prova. Tinham outras questões que certamente eram mais difíceis do que essa. Mas assim, essa é aquela questão que você faz com gosto, né? Que você vê que ela tem a cara do ITA, né? Essa aqui poderia muito bem ser uma questãozinha do ITA, né? E a gente vê que cada ano que passa, essas duas provas, elas são, a meu ver, equiparadas em termos de nível, né? Não existe mais diferença, a meu ver, né? E muita gente concorda com isso, entre a prova da iPhone e a prova do ITA. Beleza, gente? Não deixe de dar um joinha no vídeo, compartilharem com os amigos e acompanharem os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!